O deputado Sérgio Vidigal está entre os 8 deputados capixabas que votaram a favor da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma. E por isso, pode até mesmo ser expulso do PDT, onde está há 28 anos. E é com ele que eu converso agora. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Adriana. Deputado, a votação foi dentro do que o senhor esperava? Alguma surpresa? Olha, sim, Adriana, na verdade eu não fiz muito essas contas, não, porque o meu voto foi um voto de convicção, né? Eu votaria daquela forma, independente qual fosse a perspectiva de resultado. Mas baseado pelas ruas que a gente estava vivenciando, né? E pela insatisfação da sociedade, pela estagnação da economia, pelo desemprego, pela inflação alta, juros altos e pelo esse esquema de corrupção que é impressionante no país, eu acho que era de se esperar que pudesse passar a admissibilidade do impeachment. O senhor disse aí que o senhor votou por convicção, inclusive foi um voto contra a orientação do partido do senhor. O senhor comprou essa briga. Como é que está a relação do senhor nesse momento com o PDT? Olha, primeiro eu fiquei muito surpreso com a posição do PDT em cima da hora, porque o PDT já conhecia a minha posição. Inclusive, no dia 24 de março, a última vez que eu estive com o presidente Lupe falando sobre esse assunto, eu entreguei a ele uma carta que foi através de um debate interno no Espírito Santo, onde o PDT do Estado definiu a nossa posição. Primeiro, que o PDT saísse do governo, entregasse os cargos. Segundo, que o PDT defendesse uma nova eleição geral para o Brasil. E terceiro, caso isso não ocorresse, que a gente votasse favoravelmente ao impeachment. Então, a minha posição o PDT já conhecia, foi uma posição que eu disse para você, foi por convicção, por coerência. Eu, particularmente, foi o voto mais triste que eu dei na minha vida, porque eu não vou mentir, não vou negar que desde 89 eu voto do PT para presidente da República. Inclusive, nessa última eleição, o PDT foi o único partido do Espírito Santo que garantiu um palanque para presidente Dilma. Então, o meu voto não foi um voto de raiva, de ódio, de ressentimento, muito pelo contrário, foi um voto de muita tristeza, porque eu tinha muita esperança lá quando eu iniciei a votar no PT, que a gente pudesse realmente ter um governo ético, dentro dos princípios da moralidade, dentro do princípio da eficiência. Infelizmente, não é isso que a gente está vivenciando no país atualmente. Pois é, o PDT diz que pretende expulsar os 6 deputados que votaram contra a orientação do partido. Já existe um plano B caso isso aconteça? Comenta-se por aí que o senhor seria pré-candidato a prefeito nas eleições desse ano. Existe um plano B? Não, olha bem, para mim, essa questão de candidatura não está acima das minhas convicções. Lógico que eu não vou negar que existe a possibilidade de eu ser candidato a prefeito da Serra, né? Mas a primeira coisa que eu quero lutar, e vou lutar até o fim, para provar ao PDT de que eu não cometi nenhum ato de infidelidade. Mas o senhor quer ficar no partido? Eu quero ficar no partido, são 28 anos de partido, foi uma escolha que eu fiz do meu coração, foi uma escolha que eu fiz, já tive outras oportunidades de partidos maiores, de ter até uma ascensão maior na política, mas eu me mantenho no PDT e vou lutar até o final para que eu possa ficar no PDT, não somente para disputar eleições, mas principalmente para continuar defendendo aquilo que eu acredito. Deputado, voltando aí à questão do impeachment, agora seguiu para o Senado. Qual é a expectativa? O senhor acredita que no Senado vai ser aprovado até com mais facilidade do que na Câmara? Eu creio que é com mais facilidade, até porque precisa de menos votos. Na Câmara precisava de 2/3 dos votos. No Senado é a maioria simples. Então a tendência do Senado, a admissibilidade, ela é muito maior. E nós precisamos realmente que isso ande rapidamente para que o país possa tentar buscar uma solução. Porque nós estamos, na verdade, num momento de muita instabilidade no Brasil, né? O país parou, né? Nada funciona no Brasil, ninguém investe, cada dia desemprega mais pessoas, cada dia mais empresários fecham as portas. Então, eu acho que isso vai ser um momento, não seria o que eu queria, porque eu acho que PT e PMDB fizeram parte da mesma chapa e cometeram as mesmas irregularidades. O senhor defende aí uma nova eleição? Uma nova eleição, é o que eu defendo para o país. Mas, como nós temos que respeitar a Constituição, nós vamos fazendo por etapa, né? E se porventura for para aquela casa o pedido do impeachment também do Michel Temer, eu também estarei votando favorável, como também estarei votando favorável o afastamento
do Eduardo Cunha, da presidência da Câmara. E acho que para o país realmente fazer uma nova história, tinha que ter uma eleição geral, porque a gente teria um novo presidente, teria um novo presidente de Câmara e um novo presidente do Senado, porque também é um problema a presidência do Senado para o país. Renan Calheiros é outro problema. É outro problema. Agora, o que o senhor acredita? O que se escuta lá em Brasília? Realmente, o Temer deve assumir? O senhor acredita que o processo do impeachment não tem volta para ela? Olha, eu vejo com muita dificuldade, até porque no momento que ela sair do governo, muitos problemas que estão sendo represados, delação premiada, outras coisas, eles fluirão com muito mais facilidade, porque não terá pressão do governo. Então eu creio que a partir do momento que a presidenta for de fato afastada 6 meses, eu não vejo mais retorno para que ela possa voltar a presidir o nosso país. Deputado, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, Hora News vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. Já, já. Não gastamos muito tempo não, né? Não, foi